Salve, salve, rapaziada. Esse vídeo é uma ministração minha na Casa Revival, no Rio de Janeiro. A igreja fica entre duas comunidades lá em São João do Meriti. E não tem como a gente controlar o barulho que os vizinhos fazem por estar entre duas comunidades. E durante a minha ministração, um dos vizinhos estava ouvindo música alta. Não sei se você vai conseguir, eu espero que você consiga entender essa ministração e tudo que eu vou estar falando. Mas ao fundo tem um som tocando e tocando bem alto. Então, que Deus abençoe, que você consiga entender a ministração que eu falo lá na Casa Revival e depois entra lá no YouTube e no Instagram da Casa Revival RJ para você conhecer como é esse trabalho que os irmãos têm desenvolvido ali entre duas comunidades lá em São João do Meriti. Beleza? Que Deus te abençoe. Abraço! Até o final do curso eles vão explicar assim. Gente, eu nem preciso mais apresentar, o time vai trazer a palavra. Quem foi no acampamento, né, Cleiton? Cleiton. Ele merece o olho. Perdeu, 2-2. Gente, estou muito feliz por tudo que está acontecendo aqui. Não quero que você preste atenção. Eu sei que hoje está difícil, mas, cara, vai valer a pena. Amém? Quem está comigo? Quem está com expectativa do que vai acontecer aqui nessa noite? Então, Tim, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Então, durante esse fim de semana a gente esteve junto, foi muito massa, achei muito bacana conhecer vocês, estar com vocês. Já conheci o Victor há algum tempo e sonhava em estar aqui. Então hoje é realização de um sonho também, de estar servindo aqui com vocês, estar junto com vocês. Então quando eu e o Vitinho a gente se conheceu lá em São Paulo, cara, não, eu quero ir lá conhecer, eu quero ir lá ver como é que é esse negócio aí, eu quero estar junto com a galera aí. Então, pra mim tem sido muito bom esse tempo aqui. E queria que a gente abrisse em Filipenses 4. Vamos ler 2 versículos apenas, versículo 8 e 9. Ultimamente, a gente tem ouvido falar muito em politicamente correto. E isso tem acabado com um pouco do povo de Deus, ou um pouco do que tem acontecido dentro da igreja, porque a gente tem que ficar analisando o que pode falar e o que não pode falar, porque se vai ofender alguém, ou se não vai, ou se vai ou não ofender alguém. Então, o convite aí é a gente parar um pouco de ficar tão preocupado se vai ofender ou se não vai ofender. Porque, infelizmente, a doutrina bíblica, a doutrina de Deus, ela vai ofender algumas pessoas mesmo. E a gente precisa falar. É como a gente falar sobre sexualidade e a gente fala, nossa, se eu falar sobre isso, eu vou ofender uma pessoa, mas a gente precisa falar. E não é que a gente vai sair por aí apontando o dedo na cara de todo mundo, falando que a pessoa vai pro inferno. A gente tem que parar com isso também, de ficar mandando todo mundo pro inferno. Mas só a gente colocar a galera no céu. Aquele negócio, será que Hitler está no céu ou não? Ele pode estar. A graça, se a graça me alcançou, ela pode ter alcançado Hitler. Então a gente tem que parar de colocar a galera no inferno, porque merecido vai estar escrito no inferno. Na porta do inferno vai estar escrito merecido, porque na porta do céu vai estar escrito graça, misericórdia. Então, por merecimento a gente merece o inferno, mas pela graça e pela misericórdia a gente está indo para o céu. E diz assim, Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus do Pai, o Deus da paz, seja convosco. Só até aqui. Então o livro de Filipenses, ele foi escrito por volta de 61 depois de Cristo. Paulo ainda estava preso. Essa é uma carta que Paulo estava preso. Existe um lugar incerto, a gente não sabe afirmar aonde que Paulo estava preso quando ele escreve essa carta.
Há estudos que dizem que talvez ele estava em Éfeso ou em Cesareia, mas é bem provável que seja Roma. E é engraçado que nessa carta, Paulo está feliz com a igreja de Filipe. E isso é bem raro, né? Nas outras cartas a gente vê ele bem nervoso. Ele vê ele puxando a orelha mesmo, Coríntios, Romanos, onde tem grande parte das doutrinas que a gente segue hoje, está em Romanos. Mas ele tem uma preocupação com os irmãos de Filipe. Então ele vem nos ensinar isso. Tudo que está escrito nesses versículos que a gente viu. E uma coisa interessante que a gente pode se perguntar ao texto é: como eu consigo ativar a minha mente? Como eu vou ativar a minha mente para fazer a vontade do Senhor? A gente falou sobre isso no acampamento, sobre como a gente vai amar os nossos irmãos, como a gente pode demonstrar amor pelos nossos irmãos, como a gente tem que ser desapegado de coisas materiais. E foi um fim de semana de muito aprendizado, mas como eu consigo ativar a minha mente para que eu consiga servir ao Senhor da forma correta? E o próprio texto vai nos dizer essas coisas. E o que Jesus vai estar nos falando é que a cruz, ela vai matar quem você é para nascer aquele que Deus sempre quis que você fosse. Vai melhorar, né? Rapaz, isso é da minha juventude, maluco, tá entendendo não? O cara tá num momento nostálgico ali na casa dele. Vamos lá, acho que melhorou. Então, o próprio texto vai nos responder algumas coisas. Então, a primeira palavra que destaca é... Quer dizer, vamos voltar lá no texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, o que é verdadeiro? É toda a realidade, tudo que é verdadeiro. E a gente cresceu ouvindo que o pai da mentira é o diabo. Mas vocês já viram o diabo mentindo alguma vez? Apesar assim, eu espero que vocês nunca tenham encontrado com ele, mas... vai que... Mas por quê? Porque o diabo, ele é um cara de meias verdades. Ele vai deturpar uma verdade para te enganar. Porque se ele mentir descaradamente para você, você não... Peraí, sei que você tá me falando, não tem nada a ver, velho. Mas ele vai te falar que... vai te dar uma meia verdade. E a gente cresceu com uma meia verdade que foi falada pelo diabo, infelizmente, dentro da Igreja Católica, onde o pecado de Adão e Eva foi o sexo. E então o sexo, ele é o pecado capital. Você não pode, você não pode, você não pode. Tanto que a gente não fala dentro das igrejas sobre sexo porque é errado. E não, onde que é errado? Você acha mesmo que o diabo tinha capacidade para inventar o sexo? Quem criou o sexo foi Deus. E isso é uma meia verdade, que o pecado de Adão e Eva era o sexo. Não era. Então, quando Paulo vem falar sobre ser verdadeiro, quer dizer, peraí, não acreditem nas meias verdades que o mundo está te dizendo, mas acredite na verdade absoluta, porque a própria palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade. O pessoal fez EBD. Então por que a gente não tem que falar sobre sexualidade nas igrejas? A gente precisa, porque a gente está crescendo numa geração que não fala sobre isso, não tem esse tipo de informação, e aí a maioria dos jovens estão caindo antes do casamento. Só pode depois do casamento? Cara, o aconselhado é que você faça após o casamento, porque você vai mostrar a sua intimidade toda para outra pessoa. Eu, quando vou dar palestras nas escolas lá de Criciúma sobre sexualidade, eu falo assim, cara, imagina que quando se os dois casam virgens, eles vão aprender o ato sexual juntos. E isso vai ter mais intimidade um com o outro, e vão ser os dois confidentes um do corpo do outro. Aí você sai transando com todo mundo, e aí você não sabe fazer um negócio, você vai sair como? Olha lá, o moleque lá não sabe fazer não fica com ele não. Você ainda vai ser queimado pelo seu vacilo de estar fazendo um negócio antes da hora. Mas enfim, isso aí não tem muito a ver com o assunto não. Mas
Então o ponto de ser verdadeiro é a gente entender que a gente precisa ser uma pessoa de verdade. A mentira hoje tá tão impregnada dentro das igrejas que, para não chatear o irmão, eu vou contar uma mentirinha para ele aqui. Cara, não interessa se vai chatear, você tem que ser um cara de verdade. Você não pode ficar inventando mentirinha, porque uma mentira vai gerando outra, que vai gerando outra, e daqui a pouco vira uma bola de neve. E aí? E se derreter a bola de neve? Vira uma lagoinha? Essa piada foi fácil. Nossa, eu tô transmitindo pelo YouTube, agora eu tô lascado. Vou ser processado pelas duas igrejas. O segundo ponto que Paulo vem falar nesse versículo é respeitável. E às vezes a gente fica, mas respeitável, o que é respeitável? É tudo aquilo que é digno de respeito. E você, como embaixador de Cristo, como filho, você precisa ser digno de respeito e dar respeito às pessoas. Cara, independente da pessoa, independente de quem for, do que a pessoa fez, a gente tem que respeitar ela. Independente da opção sexual dela, ou independente, enfim, cara. O cara pode ser o pior dos bandidos, o pior dos matadores, ele é digno de respeito. Entendeu? A gente tem que agir com respeito com as outras pessoas. E não é só porque eu vou agir com respeito para que eu venha a ser respeitado, mas porque é um princípio bíblico você dar respeito. E aquele negócio, a gente não tem que ficar esperando nada em troca. O problema hoje da humanidade é ficar fazendo um monte de coisa para as pessoas, ou querer fazer missão, ou querer fazer caridade esperando reconhecimento, ou esperando alguma coisa. Está totalmente errado. A gente não tem que esperar nada. A gente já ganhou o melhor dos presentes, que foi o sacrifício de Jesus. O maior púlpito que existiu na história foi a cruz. Porque na maioria das vezes os nossos púlpitos são de madeira, né? E a gente tem que fazer essa menção. Cara, o maior púlpito, a maior pregação que foi dada foi na cruz. Foi dada por Jesus. A próxima coisa que o texto vai falar é sobre justo. A gente precisa ser justo. E olha como o nosso senso de justiça tá estragado. Nós, quando erramos, a gente clama pela misericórdia, certo? Você ora pedindo perdão, Senhor, vacilei, me perdoa. Tal. E aí, só uma dica aí que eu acho que você já deve saber, mas só para relembrar, Deus já te perdoou, certo? Só porque a consequência do pecado vem. Deus, em nenhum lugar da Bíblia vai falar que porque Deus te perdoou, você não vai colher o resultado do seu pecado, você vai colher. Então, às vezes, e vamos parar de pôr a culpa no capeta também. Que eu falo que 80% das tragédias da sua vida, a culpa é sua, né? Do diabo não, e a gente só joga a culpa nele. O inimigo tá furioso, ó. Tá se levantando para me derrubar. Cara, e não é. Você errou. Aí, por exemplo, hoje com essa teologia da prosperidade, que a gente vê demais é quando chega no final do mês, as contas não batem, você quer pôr a culpa no diabo, porque o devorador, foi o devorador que comeu o meu dinheiro. Não foi você que gastou mais do que devia, não, né? Então a culpa é sua, não é do devorador, não. E não é também, ou sendo advogado do diabo que defendendo ele, não. Ele tem culpa de algumas coisas também, mas não é todas também. Quando for no dia do juízo final, ele vai chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, não fiz nem metade porque esse povo me acusou aí, ó. Isso aqui é tudo deles mesmo. E aí, esse senso... Olha, aí, tá vendo? Vai falar, menino. Vai defender. Tá furioso. E olha como que esse senso de justiça tá falhado. Quando você erra, você clama pela misericórdia. Beleza. Aí Deus te perdoou, beleza? Você colheu o resultado do seu pecado. Só porque aí quando seu irmão erra com você, você quer a misericórdia ou você quer a vingança? A gente quer a vingança, mano. É certo. Tá no nosso DNA. A gente quer a vingança. A gente quer que o cara se rebenta. Então, observe tanto que o senso nosso de justiça está errado. A gente clama pela misericórdia, mas se você ficar de frente com um estuprador, você vai querer que ele morra. Você vai querer que ele seja estuprado todo dia. Isso é absolutamente normal. Por quê? Porque é normal pelo nosso senso de justiça que foi contaminado pelo pecado. Mas em vez da gente olhar para o estuprador e falar assim, peraí, ele precisa da misericórdia e da graça. Em vez de eu socar a cara dele, eu preciso falar de Jesus para ele. Ele também necessita da misericórdia que eu recebi.
Ele também necessita da graça que eu recebi. E olha, eu trabalho com isso há algum tempo, não com estupradores, mas assim, a área, digamos assim, a vida do crime. Vamos dizer assim, eu já trabalhei em presídios, né, fazendo trabalhos evangelísticos, moradores de rua, usuários de drogas, essa galera que tá na rua. E eu não encontrei nenhuma pessoa que cometeu crimes sexuais que ele não sofreu nenhum tipo de abuso, não tem nenhum trauma de infância. Eles estão refletindo o que aconteceu com eles quando eles eram mais novos. É um caso ou outro, por isso que eu falei, 99,9% dos casos é assim. 0,1% é o cara que não tem juízo mesmo, que é tarado, que, enfim. Mas pra gente ver que são pessoas que poderiam evitar esses crimes e que a gente poderia ter ajudado elas. Mas por causa dessa barreira que a gente criou, que a gente quer que eles se lasquem, eles estão repetindo o que aconteceu com eles. Então, pra gente entender que o nosso senso de justiça está estragado. Puro. O texto vai falar de puro. E é interessante porque puro ele reflete que nada que possa rebaixar a sua alma. Então, como assim rebaixar a sua alma? Aquelas coisas que só você guardou pra você, coisas que você errou, que são tão sujas, que não tem essa pureza, que você fala assim, cara, isso aqui se eu contar pra alguém, a pessoa vai querer que eu me arrebente, igual o estuprador que eu falei aqui. Então a gente precisa voltar à pureza, voltar a essa essência. Por que a Bíblia fala, a gente precisa ser como criança para entrar no reino dos céus? Por causa da pureza de uma criança. A gente precisa ter esse senso de pureza, de falar assim, cara, parar de ter esse olhar malicioso, de que se um homem estiver olhando para uma mulher, ele já está fantasiando. Essa pureza, a gente precisa voltar a essa pureza, de não ter que ficar se preocupando com isso. Infelizmente, a sociedade que a gente vive hoje não tem pureza nenhuma. Pelo contrário, ela é totalmente maliciosa. Olha pra você ver, o cara vai vender pneu. Vai ter uma mulher de biquíni para vender pneu. Qual a lógica você pôr uma mulher de biquíni para vender pneu? É a malícia, é o cara olhar e falar, pô, velho, vou comprar o pneu, vai que eu ganho a mulher. Burrice, né? Mas enfim. Amável. Tudo aquilo que inspira amor, de boa fama, é aquilo que traz boa reputação. Eu não vou entrar no amável, porque a gente já estudou bastante sobre amável, sobre como demonstrar amor, como amar o meu irmão como ele precisa, que a gente tem que demonstrar amor não como a gente quer ser amado, mas como ele precisa ser amado. Então, de boa fama, é tudo aquilo que tem boa repercussão, que você tem orgulho de falar para as pessoas. Então a gente tem que ter orgulho da vida que a gente tem levado. Não vergonha. A gente tem que ter alegria em falar como está a nossa vida. E não vergonha, porque a gente se envergonhar é que a coisa está feia. Se algum louvor existe, então isso quer dizer que é bom que as pessoas saibam o que você está fazendo. Então, se as pessoas sabem o que você está fazendo, não só porque você está contando, mas o que realmente está acontecendo, porque às vezes a gente conta só a parte boa da história, né? Mas se existe algum louvor, então se o que você está fazendo é cabível de louvor, é cabível das pessoas olharem e falar assim, pô, bacana o que o fulano está fazendo. Então isso é importante. Então a gente vai ativar a nossa mente. Sendo verdadeiro, sendo respeitável, sendo justo, puro, amável, de boa fama, e se algum louvor existe. Então, que a gente venha entender isso. Para a gente entender como agir dessa forma, então a gente deve ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Olha, eu acertei de manhã, hein? Agora conferindo aqui, eu acertei. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, quando Paulo vai falar isso. Então, o que eu te pergunto hoje é, o que você tem vivido, tem honrado ou tem desonrado o nome de Deus? Você tem olhado para o seu irmão precisando de algo, você tem olhado para um necessitado, para o órfão, para a viúva, você tem estendido a sua mão, você tem agido como Jesus agiria? A gente precisa fazer essa pergunta em todos os momentos do nosso dia a dia. Em determinadas situações que a gente está lidando, a gente tem que olhar para nós e falar assim, peraí, será que eu estou sendo um imitador de Cristo? Será que eu estou sendo um embaixador de Cristo
com essa pessoa, com essa atitude, com essa decisão que eu estou tomando, será que Jesus agiria dessa forma? A gente precisa refletir, imitar Jesus. Como eu expliquei da lua e do sol, não vou explicar de novo, porque senão vai ter gente que vai falar que eu estou falando de astros e astrologia. Então, em João, Jesus vai falar que ele é a luz do mundo. E em Mateus, ele vai falar que vós sois a luz do mundo. E eu, no meu entendimento, nas minhas viagens, nas minhas heresias, eu entendi, não estou falando, repito, não estou falando que Jesus é o sol, mas eu entendi que ele é o sol. De que forma? Para ficar didático. O sol tem luz própria, o sol brilha sozinho. Jesus, ele não precisa de nada nem ninguém para ele brilhar, para ele ser a luz do mundo. Então logo eu entendi que Jesus é o sol. E logo eu entendi que vós sois a luz do mundo, é a lua. A lua não tem luz própria, ela não brilha sozinha, mas ela brilha porque ela reflete a luz do sol sobre ela. Então, para ficar didático, eu entendi que nós somos a lua, nós precisamos refletir a luz de Jesus para o mundo. Nós precisamos refletir essa luz que nos contagiou. A igreja, a gente está aqui, é só para a gente recarregar a bateria da luz. A gente precisa brilhar a luz lá fora, onde as trevas estão dominando. Onde esse mundo tenebroso precisa ver e reconhecer a luz de Jesus. Então esse é o entendimento. E para a gente entender o amor, é aquele texto de João que eu falei que um novo mandamento vos dou. Amem os seus irmãos como eu vos amei. Porque se nós amarmos os nossos irmãos como Jesus nos amou, dando a vida por nós, então eu já não tenho mais que amar o meu irmão como eu quero ser amado, mas como ele precisa ser amado. Dando a minha vida se for necessário para que o meu irmão viva. Então, eu acredito que nós podemos fazer isso. Porque se nós temos a luz de Jesus, nós estamos refletindo a luz de Jesus, nós podemos mudar uma realidade caótica que é a realidade do Rio de Janeiro hoje. Como o Léo falou no começo do acampamento, eu quero falar hoje também. Vocês podem mudar a realidade dessa região. Essa igreja, esse núcleo, essa casa, ela pode mudar a religião daqui em volta. Mas isso vai começar a partir de vocês. Vocês sinalizando o reino, vocês brilhando a luz de Jesus, tendo o caráter de Cristo no coração de vocês. Entendendo que vocês não precisam amar os seus irmãos como você quer ser amado, mas como ele precisa. De você dedicar tempo, começar a ter prioridade. A gente tem tempo, a gente prioriza, a gente sobra tempo para a gente fazer um monte de coisa, um monte de porcaria. Tem celulares, eu não sei se o de vocês tem, mas tem, a maioria dos celulares hoje consta ali quanto tempo você está gastando por dia em determinados aplicativos. A gente gasta horas nas redes sociais. E a gente poderia deixar essas redes sociais um pouco de lado e dedicar tempo para o nosso vizinho, dedicar tempo para os nossos familiares dentro de casa, dedicar tempo para a nossa vizinhança. Porque a igreja, ela, na maioria das vezes, aonde ela se instalou, ela mudou a realidade da região onde ela foi instalada. E eu creio que vai mudar as coisas daqui para frente aqui nesse bairro. Porque vocês estão aqui. Vocês estão buscando ser pessoas melhores a cada dia, entendendo que precisam ser respeitáveis, amáveis, puros, e espalhar a luz de Jesus por essa região. Jesus, ele está levantando vocês essa noite para mudar, mas não mudar só o bairro, mas primeiro ele vai mudar o lar de vocês. Ele vai mudar a realidade da casa de vocês. Situações que muitas das vezes vocês achavam que não tinha como mudar. Não, Deus não vai conseguir mudar isso aqui. Precisamos renovar a nossa fé. Da mesma forma que as misericórdias renovam a cada manhã, e elas se renovam, porque se elas não se renovassem, nem Jesus ficava perto da gente, porque tanta porcaria que a gente faz. Então, a palavra do Senhor diz, elas se renovam a cada manhã, e todos os dias você volta a estaca zero. Pessoal, zerou. Vamos começar de novo. Então, renovem a fé. A gente tem vivido numa geração que a gente desiste muito rápido das coisas. A gente fala assim, vou largar isso aqui de mão porque não tem solução. Inclusive pais olhando para os seus filhos e falando, não, eu larguei de mão porque não tem solução. É impossível a gente continuar dizendo isso. Nós não podemos desistir.
O Evangelho de Jesus, ele nos convida a não desistir nunca, porque ele não desistiu. Você acha que Jesus não queria desistir? Agora é heresia, tá? Antes que os pastores aí me agridam. Você acha que ele não quis desistir? Ele quis. Na Bíblia vai dizer, ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele cumpriu o propósito dele até o final. Se fosse possível, Deus tinha aliviado o fardo. Mas não era possível, porque ele estava carregando o pecado, os nossos pecados diários, os nossos pecados de estimação nas costas dele. Então, ele não foi afastado os pecados dele, não foi afastado o cálice dele, mas ele não desistiu. Então eu não posso desistir do meu familiar, eu não posso desistir de mim mesmo. Se eu tenho um vício, se eu tenho algum problema, eu não vou desistir, porque Jesus não desistiu de mim naquela cruz. Você não pode desistir da sua família, você não pode desistir da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Nós não podemos desistir, porque desistir não é uma opção. Gravem isso no coração de vocês. Desistir não é uma opção. E já encerrando, já concluindo, né? Bem encerrando, o pastor já está vindo. Tô brincando. Eu quero que vocês cheguem no final da vida de vocês e falem como Paulo. O que Paulo falou? Lutei o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Tim, por que você quer que a gente faça isso? Porque vocês vão ter plenitude ao chegar no final da vida de vocês e falar essa frase. De falar que mesmo eu não tendo dedicado a minha vida completamente às missões ou ao reino, eu fui um missionário aonde eu estava. Deus, eu já vi muita gente falar que todo mundo devia largar tudo e ir para o campo missionário. Irmão, primeiro que não rola. Por quê? Porque Deus, ele precisa de missionários em todos os lugares. Ele precisa de um médico no hospital, de uma enfermeira no hospital para dar um atendimento de qualidade, precisa de uma maluca que quer desovar os cachorros da rua dela, mas que ela vai estar sendo luz lá no IML, no SVO, lembra? Quase que eu falei, né? Ele vai precisar de gente onde Deus te colocou. É para você ser um missionário. Você é um missionário aonde você está, você é um evangelista onde você está, no seu trabalho, na sua casa. A missão começa dentro de casa. E a gente ouviu tanto falar de honrar pai e mãe, de que honrar pai e mãe é só obedecer eles, que não é, mano. Honrar pai e mãe é você cuidar deles na velhice deles, não é jogar eles no asilo. Honrar pai e mãe é dedicar tempo aí na casa deles e tomar um café, ouvir tudo que está passando na vida deles. A gente não tem tempo para nada, eu falei isso já. Porque não é falta de tempo, é falta de prioridade. Priorize os seus pais, honre os seus pais, não é só obedecendo. É ouvindo eles, é sendo amigo deles. Eles te aguentaram o tempo inteiro, até você sair da casa deles. Aí agora que você saiu, você não quer dar moral pra eles? Toma vergonha na cara, mano. Vai lá, toma um café, dedica tempo pros seus avós. Nossos avós estão entrando em depressão porque estão sozinhos. A casa era cheia porque vocês viviam lá, agora ninguém vai lá mais. Estão entrando em depressão, estão pensando em suicídio. Isso é real. Saiu da sua casa, você vai fazer missão na sua rua. Os seus vizinhos precisam saber que você é cristão. Se você é só mais um no meio da multidão, tem alguma coisa errada. Você precisa brilhar essa luz de Jesus. Os seus vizinhos precisam olhar para você e ver algo diferente. Ver o mundo desabando na sua cabeça e falar assim, velho, por que esse cara está em paz? Por que essa menina está em paz? Ela está desempregada, ela está com um monte de problema na casa dela, mas ela está sorrindo os quatro ventos. E as pessoas têm que chegar em você e falar assim, pô, eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa paz, que excede todo entendimento. E aí você vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seu colégio, e lá as pessoas precisam ver que você é diferente. Mano, se ninguém está notando que você tem Jesus, alguma coisa está errada. Você tem que exalar o perfume de Jesus. Agora eu fui bem gospel, né? Exalar o perfume de Jesus. Você precisa sinalizar o reino de Deus nas suas ações, mano. Se todo mundo está caminhando tudo espinhadeiro, você vai caminhar contra a maré, você vai andar contra a maré, você vai andar na contramão desse mundo. É absolutamente normal, todo mundo apontado, velho, você é louco, tá todo mundo indo pra lá e você tá voltando.
Não, porque eu tô vendo que lá vai dar merda. Lá eu vou pro inferno, lá eu vou pra um caminho que não tem volta. Então a gente, pô, peraí, não. O caminho, a porta é estreita mesmo, bicho. É fácil? Não é, mano. Ninguém falou que ia ser fácil. Se todo mundo tá indo pra lá, você tem que lembrar de uma frase. Eu lembro, não sei se sua mãe falava isso pra você, mas minha mãe falava, você não é todo mundo, você não vai. Volta, bebê, volta. Não tá certo, mano. A gente vai ser julgado, vai. O mundo não é um mar de rosas. Falaram pra você que ia ser fácil, converteu, acabou-se os problemas, seus problemas acabaram. Não acabou não, velho. Agora que chegou os problemas, velho. Porque agora você vai ser confrontado a ser uma pessoa melhor todos os dias. Você vai ser confrontado a ser uma pessoa íntegra, honesta. Porque antes você não tinha valores, você não tinha caráter. E agora que Jesus entrou na sua vida, Ele está te dando uma identidade, Ele está te dando caráter. E claro, está te dizendo que você é filho dele. Então isso vai te constranger, você vai ser tão constrangido que você vai tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. Então vai ser difícil mesmo. A vida com Cristo, mano, é igual os meninos aí que gostam de videogame, é igual videogame, velho. Você só vai subindo de fase. A vida é isso. Aquelas tribulações que você tinha quando você se converteu, se você tiver elas agora, você vai rir. Você fala assim, eu vou passar por isso aqui? Ah, já sei, tá de boa. Mas realmente, você vai estar subindo de nível. E as tribulações também, os problemas também, as tretas da sua vida também vão subir de nível. Mas agora, você tem alguém que virou pra você e disse, eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Então, vocês têm alguém que vai segurar na sua mão, vai segurar no seu braço e falar assim, vamos, filho, você não está sozinho. Quem anda sozinho é carteiro. Eu já falei essa frase esse fim de semana umas 4, 5 vezes. E, repito, nada contra os carteiros. Se você quer ser carteiro, irmão, seja. Mas, como eu usei o exemplo do discipulado, que você estando com alguém do seu lado, tendo irmãos que vão te segurar, que vão te apoiar, você vai conseguir se levantar muito mais fácil do que andando sozinho. Então, se coloca de pé, vamos orar, que nós é crente, crente ora. E como eu falei, no final da vida de vocês, eu quero que vocês usem a frase de Paulo. Porque quando você chegar no céu, imagina se você tá... Olha o inimigo querendo estragar minha voz. Quando você chegar no céu, você topar com a galera lá, e aí você vai dizer, cara, o que você fez? Aí você vai falar, e por que você morreu, né? Ah, cara, eu morri de velhice, mas eu lutei o bom combate, eu guardei a carreira, ou guardei a fé, encerrei a carreira. E aí você vai ter orgulho de falar isso. Não, eu vivi uma vida conforme Deus queria. E se você não quiser viver, mano, tá tudo certo, você vai ser salvo do mesmo jeito. Mas eu não consigo olhar para a cruz de Jesus e não ser constrangido a tentar fazer algo para que todas as pessoas também conheçam a Ele. E agora imagina, você tá ali com a galera no céu, aí vem um maluco e fala, ah, velho, eu lutei na guerra, mas eu cumpri a minha missão. Aí você topa com Paulo, que perdeu a cabeça, você topa com Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. E aí você vai falar o quê? Há uns tempos atrás, lá no Rio Grande do Sul, 5 malucos morreu porque comeu maionese estragada. Imagina no céu, velho. Eu chegar e falar, por que você morreu? Ah, comi maionese estragada. Que morte bosta, velho. Morrer de maionese estragada? Eu não, eu quero falar assim, velho, todos os dias eu dediquei para fazer a vontade do Senhor no meu trabalho, na minha faculdade, aonde eu tava, eu tentava refletir a luz de Jesus. Então que no final da sua vida, que quando a gente estiver na glória, estiver no céu, a gente possa falar, velho, eu sei que vai ter pessoas aqui que eu não vou topar nunca mais, velho. Mas eu sei, nunca mais não, né? Eu sei que eu vou topar com vocês no céu. Eu quero abraçar vocês e falar, e aí, velho, como é que foi? Velho, lutei o bom combate. Aonde Deus me colocou, eu sinalizei o reino de Deus. Aonde Deus me deu oportunidade, eu falei. E eu levei uma vida íntegra. Eu ativei a minha mente aquele dia e entendi que eu precisava ser melhor a cada dia. E a cada dia Deus transformou a minha vida.
Amém? Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem despertado uma nova geração. O Senhor tem despertado jovens para falar do seu evangelho, para sinalizar as tuas escrituras baseado na tua palavra, Pai. Que tudo que a gente for falar de nós mesmos que caia por terra, mas que seja tudo conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Pai, que essa casa, que é a sua casa, Senhor, venha ser um ponto de refúgio, um ponto de refrigério, um ponto de restauração de vida, Senhor. E que todos nós que estamos aqui hoje, Pai, venhamos sinalizar o Teu reino aonde o Senhor nos colocar. Aonde o Senhor nos colocar, a gente venha brilhar a Tua luz, venha refletir a Tua luz através de nós, Senhor. Pai, nós somos falhos, muito falhos, mas nós queremos ser melhores a cada dia, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos o Teu Espírito Santo nos constrangendo a nos tornar pessoas melhores. E eu coloco cada vida aqui essa noite, Pai. Cada coração aqui que ficou quebrantado a ser melhor a cada dia, que ativou a sua mente, Senhor. Para que no final, para que na glória, nós possamos nos abraçar e dizer: lutei o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque um dia nós nos encontramos contigo. Porque um dia nós fomos ressuscitados com Cristo. Porque um dia nós voltamos a viver com o Senhor. Porque um dia nós entendemos que nós somos apenas filhos de um Pai maravilhoso. Nós entendemos que nós temos um Pai. Mesmo nós não temos um Pai nessa terra, nós entendemos que o Senhor é o melhor Pai do mundo, o melhor Pai do universo, da galáxia, de tudo que existe, de tudo que teve vida. E mesmo as coisas que não tiveram vida material, os teus anjos, arcanjos, querubins, oh Senhor, nós queremos mais do Senhor, Pai. Nós queremos nos encher de Ti, nós queremos nos transbordar desse rio. Nós queremos mergulhar nesse rio e permanecer nele, até que o Senhor volte, ou até que o Senhor nos leve desse mundo tenebroso. Encha-nos, Senhor, para que quando nós mais cheios de Ti estamos, mais nós queremos espalhar o Senhor a este mundo. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, que somos pessoas de lábios impuros. Mas quando falamos de Ti, nós nos enchemos de uma forma tão grandiosa, que o Senhor purifica os nossos lábios, Senhor. Que tudo que nós venhamos falar, que tudo que nós venhamos agir, todas as atitudes, que nós venhamos entender que nós não vivemos mais por nós mesmos, mas nós vivemos para Ti, Jesus. E tudo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente tocar, tudo aquilo que a gente consagrar, venha ser para a honra e glória do Teu nome, porque todas as coisas foram feitas para a honra e glória de Ti, Jesus. Tudo foi feito para a honra e glória do Senhor, e nós queremos honrar o Senhor nas nossas ações, nas nossas atitudes. Oh Jesus, mas nós precisamos nos encher mais do Senhor, nós precisamos transbordar de Ti, para que tudo venha ser para a honra e glória do Seu nome. Oh Paizinho, Senhor é um bom Pai, mesmo a gente não merecendo, que a gente não merece, porque muitas das vezes nós negamos o Senhor como Pedro negou, com medo do preconceito, com medo do que vão pensar ou do que vão falar acerca de nós. Nos perdoa, mas nós não queremos mais negar o Senhor em nenhum momento. Por mais que a sociedade fala que ser crente não tem benefício nenhum, nós sabemos que o benefício maior nós ganhamos naquela cruz, de nos ser reconhecido como filhos.
Oh, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Sua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Fale com o seu Pai. Dê abertura para o Espírito Santo ministrar no seu coração essa noite. Ele quer falar com você, mas Ele não invade corações. Ele quer que você fale com Ele. Há muito tempo você não tem falado com o Senhor. Você sabe com quem eu estou falando. E Ele está te dizendo que Ele quer te ouvir, querido. Ele quer voltar a ter um relacionamento contigo. Ele quer voltar a ouvir o seu clamor. E você às vezes fala assim, mas eu não preciso, Ele sabe do que eu estou passando, Ele está vendo o que eu estou passando. Mas Ele não vai invadir o seu coração, amado. Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer dizer, filho, senta no meu colo, eu quero ouvir as suas tribulações, tudo que você tem falado, tudo que você tem vivido. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por
Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Queria que todos os casais viessem aqui à frente. Desculpa os solteiros, né? Só os namorados também. Sua mulher fugiu, irmão. Fique em paz, uma hora ela volta. Rapaz, eu nunca ministrei com um som de uns funk, uns rock antigos assim a primeira vez. Eita, glória. Olha lá, voltou sua mulher. Fica calma. Respira. Mais uma experiência. É, mais uma experiência. E os que estão querendo namorar, pega a visão. Eu acho que isso já aconteceu, mas se eu não falar, ele vai ficar me enchendo o saco. Então, que Deus está me enchendo o saco. Consagrem o relacionamento de vocês. E consagrar, às vezes você vai falar assim, eu já consagrei ou já casei. Mas essa consagração, ela é diária. Vocês precisam buscar ao Senhor juntos. Fazerem devocionais juntos. Não dá pra gente estar junto todo dia. Façam sempre que possível. Estudar a Bíblia. De pegar a palavra de Deus. Estudar, falar assim, amor, vamos ler tal texto. Vamos estudar a palavra de Deus junto. Porque mais perto vocês estarem de Deus, mais vocês vão estarem alinhados um com o outro. Aquela historinha do cordão de 3 dobras, é isso. Se Deus não estiver no meio de vocês, não vai dar certo. E os que estão namorando, se o entendimento de vocês não for o casamento, velho, larga. Não que eu quero que vocês larguem, pelo amor de Deus. Olha lá, o time veio aqui e ministrou separação. Não é isso.
Mas por quê? Crente tem que namorar pensando em casar. Não tem como, não é, eu tô novo, eu posso namorar. Véi, pra quê? Na Bíblia nem namoro existe, mano. Você não vai achar namoro. É só noivado e casamento. Então, coloque em Deus à frente de tudo. Coloque em Deus à frente de tudo. O casamento vai ser um casamento bom, feliz, perfeito, se Deus estiver na frente dele. E namoro e noivado, com certeza. Vamos orar. Senhor, coloco, Pai, a vida de todos os casais aqui. Os que já são casados, os que estão namorando e pretendendo se casar. Pai, que haja um avivamento no relacionamento deles essa noite. Que eles venham buscar ao Senhor juntos, crescendo juntos, fazendo a vontade do Senhor juntos, Pai. Ô Senhor, coloco cada relacionamento na sua presença agora. Cada relacionamento, Pai, para que o Senhor venha estar à frente deles. Que não venha existir dependência emocional, que não venha existir ciúmes excessivos, mas que o Senhor venha reinar em cada relacionamento, Pai, para que o seu nome venha a ser honrado e glorificado no relacionamento deles também, para que amanhã todas as tribulações que eles já enfrentaram e que ainda vão enfrentar venham ser testemunho para novos casais, venham servir de exemplo de que como é ter um relacionamento baseado no Senhor. Eu coloco a vida deles na sua presença agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, só um exemplo para vocês entenderem do que é um relacionamento alinhado. Eu não estou nem querendo usar o meu relacionamento de exemplo, assim, a ser seguido. Mas eu e a Bárbara, a gente tem buscado ao Senhor de uma forma assim, tão junto, que no último fim de semana eu estava numa conferência lá em Goiás, e 3 horas da manhã, de sexta para sábado, Deus me acordou e falou para mim mudar o sermão que eu tinha feito há 1 semana. E aí eu fiquei bem grilado com ele. Falei assim, o senhor me avisa 3 horas da manhã que é para eu mudar tudo, fazer tudo de novo. Mas beleza, vou fazer. E aí quando foi de manhã eu liguei para ela lá em Santa Catarina. Falei assim, amor, você não vai acreditar, Deus mandou eu refazer o sermão todinho. E ela começou a rir e me falou assim, ele já tinha me falado antes de eu ir dormir. Então que vocês vivam isso também. Não que, eu sei que cada um tem um chamado, mas de Deus falar com vocês juntos, de às vezes vocês estarem separados e Deus falar com você e falar com ela ao mesmo tempo, falar assim, ó, eu quero isso de vocês. Amém? Então agora vem os solteiros para receber a unção do relacionamento. Mas é sério mesmo, pode vir aqui. A unção do relacionamento é brincadeira, é só pra vocês virem mesmo. Pode vir, né? Que você, não é porque eu vou orar e vocês vão namorar, não é isso. É pra mim orar por vocês. Orei pelos casados, agora eu vou orar pelos solteiros. Ah, pode vir. Não é a unção do casamento, pode vir. É unção de casamento. Já recebi a outra unção, tá? Fecha a roda aí. E fechou? Fechou? Tá. Vocês que ainda estão solteiros, aproveitem a vida, tô brincando. É aquele negócio igual piscina gelada. Tá todo mundo lá, pode vir, pode vir. Aproveita a vida do seu para fazer missões. É. Isso. E aos homens, se quiserem fazer missão, façam mesmo, larga de ser frouxo, porque no campo missionário a porcentagem maior é de mulheres solteiras, né? Casado. Mas o que eu digo para vocês, solteiros, né? Aproveitem esse momento de estarem solteiros para buscar mais a Deus. Não quer dizer que quando você está casado você não vai ter isso, mas é que vão ter mais coisas a se preocuparem. Então estar solteiro
É um momento que vocês podem estar dedicando mais tempo para Deus e mais tempo para a obra dele, como o Bito falou, de quem sabe fazer missões. Mas aproveitem o tempo livre de vocês e parem de se preocupar com relacionamento agora. Busquem primeiro as coisas de Deus. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas na hora certa. Vocês, e não vocês, mas todos nós queremos pular etapa. Como assim? Quando você é criança, você tá doido para você ser pré-adolescente. Quando você tá na pré-adolescência, você tá doido para ser adolescente. Quando você tá na adolescência, você tá doido para ser jovem. A menina fica desde os 8 anos de idade sonhando com a festa de 15 anos. Os meninos ficam sonhando com os 18 para tirar carteira. Então vivam o presente. Parem de querer viver o futuro. Parem de querer viver o que vai acontecer lá. Vivam o agora. E o agora é a hora de buscar mais a Deus. Agora é a hora de vocês dedicarem tempo ao estudo da palavra, a tirar dúvidas, a aproveitar o pastor de vocês, pastora, de tirar dúvida, de estar entendendo. Cara, vocês têm a oportunidade que, se brincar, eu e o Vitor não teve, velho. Na nossa época era pecado e pronto, você não podia nem questionar, maluco. Se você falar, por que é pecado? Tá em pecado. Por que você está querendo saber? Não pode, acabou. Na minha época era assim. Hoje não, hoje vocês têm a abertura de chegar, tomar um café com o pastor de você. Pastor, não estou entendendo isso aqui, por que não pode? Ele vai te explicar. Então, dediquem tempo para entender mais de Deus, porque enquanto vocês buscarem mais a Deus, vocês vão conseguir entender esse mundo caótico lá fora, mano. Senhor Jesus, eu coloco a vida desses jovens na sua presença agora. Que eles venham, Pai. Parar de pular a etapa, parar de querer viver o futuro, mas que eles vivam o presente. E o presente deles venha a ser buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar fazer a vontade do Senhor todos os dias, Pai. Derrama, Pai, paciência. Tira essa ansiedade do futuro, de querer saber o que vai acontecer amanhã. Mas que eles tenham entendimento de que eles precisam viver o agora. E agora o Senhor está chamando para ter um relacionamento com Ele, a estar mais próximo dEle, Pai. Coloco, Pai, a vida de cada um, o lar de cada um aqui. O Senhor sabe tudo o que tem preocupado eles, Pai. Muitos deles se preocupam com coisas que não eram para eles se preocuparem por conta de um lar desestruturado. Mas dê sabedoria e dê discernimento para eles agirem da forma correta e buscarem o Senhor da forma certa, diariamente. Abençoa, Pai, a vida deles em nome de Jesus. Amém. Pode sentar ou pode, sei lá. O Emerson correu das duas orações. Ah, é. Não, fugi agora porque o cara tava querendo te deixar solteiro. Pelo amor de Deus. E gente, vivam o presente. Vivam o presente. A gente é muito ansioso, a gente é muito afobado, a gente não quer as coisas para agora, a gente quer para ontem. A minha geração era a geração miojo, que era pronto em 3 minutos. A geração de 6 é a geração do para ontem, porque para hoje está demorando. E Deus, Ele é um Deus de processo. Você não vai converter hoje, amanhã você já vai estar indo para África. Tudo é um processo. E eu brinco que Deus é o Deus dos 45 do segundo tempo. Ele vai deixar tudo na... Calma, filho, você é muito afobado. Calma, vou te dar na hora certa. Espera, agora não é a hora. Então, vamos viver o presente sem preocupar com o futuro. O futuro a Deus pertence. Para de procurar as cartomantes aí para saber o que vai acontecer amanhã. E o que eu queria pedir para vocês, para encerrar, em nome de Jesus eu prometo encerrar. Orem por mim. Não é fácil, assim. É um ano que eu tenho vivido aí pela graça e pela misericórdia. Vivi de oferta mesmo. Não tem salário, não tem nenhuma igreja que me banca. Eu tenho irmãos que mensalmente mandam oferta, 20, 30, 50. No final do mês eu junto consigo pagar as contas. Então, às vezes Deus deixa para os irmãos mandar nos 45 do segundo tempo e falar assim, ó, eu que mando na bagaça, fica quieto.
E realmente tem sido. Eu não posso reclamar de nada. Eu tenho vivido pela graça e pela misericórdia de Deus todos os meses e todos os dias. Já passamos perrengue de comida já no começo. De acordar de manhã e ter só bolacha pra comer. Bolacha. Ter só biscoito. Eu entendi por que é biscoito. Porque bolacha não tinha, mano. Só biscoito. Então acordar, ter só biscoito pra comer. E aí Deus suprir, Deus mandar uma cesta básica, Deus mandar uma irmã abençoada. Ô, traz os missionários tudo pra almoçar aqui em casa. Então assim. É perigoso, né? Se for pra polícia, então você vai tomar altas bolachas. Então, orem por mim e tal, por mim, pela Bárbara, pela Heloísa, que é a minha mulher, e a filha dela, que é minha enteada, mas é minha filha. Se eu mostrar a foto pra vocês, pra ver, é só a filha, só não fui eu que fiz. É a minha cara, menina. Deus foi gracioso. Então, orem por nós. Ela hoje tá trabalhando, graças a Deus. Então, assim, ajuda, né? Mas, cara, fácil não é. Como eu falei, nunca ninguém falou que ia ser fácil, né? Se falar que ia ser fácil, mentir pra você. E a vida é isso aí mesmo. Graças a Deus aí, Deus tem suprido as nossas necessidades. Então, orem por nós.